Fala pessoal, eu sou o Fábio, sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Fisiologia e Fisiopatologia Humana aqui do Unisalesiano Araçatuba. Estou com minhas colegas Suzane e Isabelle, diretoras também da Liga, para bater um papo com o Dr. Lucas Caroli acerca do tema Síndrome de Wellens. Dr. Lucas, formado pela Universidade Federal Fluminense em Medicina, fez residência em Clínica Médica na FAMERP e vai contribuir com a gente com esse tema no dia de hoje. Bom, oi Fábio, oi meninas. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite para participar dessa atividade. Eu nunca tinha conversado antes num podcast e para mim é com muita alegria que a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que eu considero a respeito das síndromes coronarianas agudas. Antes de tudo, eu gostaria de fazer um agradecimento lá para o Hospital de Base, que é onde eu fiz a minha residência médica. O Hospital de Base é em São José do Rio Preto, aqui no interior paulista. Lá a gente tem o Centro de Dor Torácica, que praticamente é um dos principais centros de dor torácica do Brasil, que geralmente é bastante reconhecido aí pela imprensa, pelas outras autoridades a respeito da qualidade do trabalho. Então, eu fiz clínica médica na FAMERP e durante o primeiro, o segundo ano de clínica médica, a gente estagia em muitos plantões lá no Centro de Dor Torácica e a gente consegue ter uma vivência bastante ampla a respeito das síndromes coronarianas agudas, do diagnóstico diferencial, do tratamento que a gente precisa utilizar, das intercorrências e até mesmo do andamento do paciente ao longo do hospital de base, né? Então, para a gente começar a conversar sobre esse tema, primeiro, eu trouxe poucos slides de uma maneira que a gente consiga imaginar uma situação que é bastante comum. Então, a síndrome de Wellens, ela é uma situação que faz parte das síndromes coronarianas agudas, né? As síndromes coronarianas agudas, eu acho que isso é de conhecimento comum, são uma das principais causas de mortalidade mundo afora, né? Brasil e mundo afora. Então, a gente está tratando de uma condição que tem um elevado impacto aí na sobrevida, na morbidade, na mortalidade dos nossos pacientes, dos nossos familiares, de nós mesmos, ao longo da vida. Então, assim, a princípio, vamos procurar imaginar uma situação que é bastante comum, né? A gente tem a dona Isabel, ela hoje tem 65 anos, ela é uma senhorinha obesa, ela é tabagista de longa data, além disso é dislipidêmica, é hipertensa. E o que aconteceu com a dona Isabel, nesse caso clínico? Ela iniciou um quadro de uma dor precordial, né, uma dor no peito, durante a tarde do dia de hoje, vamos supor, assim. E essa dor, ela começou enquanto a dona Isabel estava caminhando, ela tinha ido fazer alguns afazeres básicos, tinha ido na vizinhança, depois voltou para casa, estava arrumando algumas coisas, depois subiu uma escada. Conforme ela foi subir essa escada, ao longo do exercício físico, ela sentiu uma sensação estranha na região do peito. Sentiu uma queimação. Ela não sabia descrever muito bem durante o momento da consulta, mas ela sentiu uma queimação no peito, uma sensação de ardência. Ela colocou a mão na região entre os seios e apertou, né, contando para nós durante a nossa avaliação inicial. Além disso, ela disse que ficou um pouco enjoada, ela não conseguia descrever muito bem o que estava acontecendo, mas ela ficou enjoada, ela começou a suar frio, ela sentiu uma dor estranha na região do braço esquerdo, como se a dor estivesse andando, a princípio, né? No exame clínico, quando ela chegou à urgência, a gente viu que ela estava bem, ela já não tinha uma dor tão forte quanto ela estava referindo, né? Estava melhor e, ao mesmo tempo, ela ainda assim sentiu um certo incômodo e ficou muito assustada com a intensidade da dor que ela sentiu na casa dela. Eu queria convidar vocês, em poucas palavras, para vocês me devolverem o que vocês entendem desse quadro clínico, começando com a Isa, a princípio. Bom, eu acho que, tomando a história da paciente como um todo, é importante a gente se atentar para os fatores de risco que ela apresenta, né? Como o senhor mesmo falou no início, as doenças coronarianas em geral, elas são doenças muito prevalentes, não só no Brasil, mas mundo afora. E a maioria dos fatores de risco são fatores de risco evitáveis. Então, ela é uma paciente obesa, uma paciente tabagista de longa data, uma paciente que provavelmente não faz muito exercício físico, tem uma alimentação, né, um pouco mais fora do usual, que são fatores que, no momento, não são tão fundamentais, mas que a longo prazo, né, de uma forma gradativa, vão construindo o quadro que ela apresentou. Excelente, Isa. Eu gostei muito dessa parte que você menciona a respeito da construção do quadro clínico. Na medicina, às vezes a gente tem uma noção um pouco arcaica, na verdade é uma noção
um pouco pobre, na verdade. De que a doença que a gente tem, em certo momento, ela não seja reflexo dos nossos hábitos e de que, na verdade, a gente não construiu ela ao longo da vida. Mas quando a gente estuda e quando a gente observa os fenômenos, o fator é justamente o oposto disso, né? Então, cotidianamente, a gente vem construindo as nossas doenças na medida que a gente cultiva os nossos hábitos e mantém o nosso comportamento. É muito interessante isso que você disse, porque isso ressalta mais uma vez como o nosso comportamento, aliado às condições genéticas e outros fatores que a gente não tem controle, esse conjunto, ele determina o que a gente pode vir a ter na vida. E o quanto é difícil, muitas vezes, explicar para os nossos pacientes a relação causal entre aquilo que o paciente sente, aquele quadro clínico em específico e todo o passado desse paciente, né? Então, gostei muito da sua colocação a respeito disso. A Isa está no momento mais inicial da faculdade. Eu quero convidar agora os alunos que estão no momento um pouco mais tardio, né? Para refletir um pouco a respeito de qual seria o primeiro exame, o que na visão de vocês poderiam acrescentar a Isa, ou como a gente poderia prosseguir em relação a esse quadro clínico. Bom, então eu acho que perante o quadro clínico, além de colher uma história mais, ver o que está acontecendo com ela, porque ela é epidemiologicamente favorável a ter uma angina instável, até pelo próprio quadro clínico, por ter um caráter menor que 20 minutos, ser progressivo, ser uma dor mais forte e de início súbito e que melhorou com o tempo. E ela também estava fazendo fatores estressores, que ela estava fazendo um exercício físico extenuante. Nesse caso, seria interessante a gente pedir os marcadores, uma troponina disponível no momento, o eletro, também seria interessante para a gente confirmar ou não essa angina estável. E no caso dela ser mulher, seria interessante o eletro, porque a gente tem os diagnósticos diferenciais de angina instável, para saber, porque ela tem síndrome metabólica, então ela tem probabilidade de ter uma aterosclerose importante, mas dependendo dos fatores, por exemplo, psiquiátricos, ela pode ter umas síndromes mais diferentes, como a síndrome de Takotsubo, e que a gente tem que investigar também. Com certeza. Então, as meninas, elas acabaram abordando basicamente tudo, mas uma das coisas que o doutor falou é esse sinal que ela faz, que é o sinal de Levine, esse aperto que ela sente no peito, que muitas vezes, hoje em dia, a gente é ensinado a reconhecer isso como presta atenção no seu paciente. Antigamente, muita gente tratava a dor torácica como qualquer coisa. Hoje em dia, a gente aprende a dar uma atenção para o paciente e nunca menosprezar o que o paciente fala para você. Nem sempre, na maioria das vezes, vai ser difícil a gente negligenciar a queixa de um paciente. Uma queixa negligenciada pode custar a vida de um paciente, inclusive no caso inclusive nesse caso que o senhor está apresentando para a gente. Com certeza, Fábio, é uma citação sua muito relevante a respeito do quanto a gente tem que despender de atenção para um quadro torácico agudo, né? Então, isso que você falou também é primordial para a nossa compreensão do caso. Vamos prosseguir no nosso caso, o que vocês falaram é bastante relevante. Então, ela chegou durante a emergência, infelizmente ela teve contato com um médico que era pouco experiente a respeito da condução das síndromes torácicas agudas, né? O médico pediu um eletrocardiograma, era um médico que, numa certa ansiedade, viu que nesse eletrocardiograma não havia supra de ST, olhou um pouco por cima a respeito da onda T, né? Que são elementos fundamentais aí do eletrocardiograma. Esperou essa paciente lá no setor de emergência, considerou que era uma paciente com uma gravidade não muito alta, pediu as curvas de troponina, essas curvas vieram negativas, e conforme as curvas vieram negativas e ela já estava referindo uma certa melhora, ele optou pela alta hospitalar. Essa paciente, então, a dona Isabel, volta para casa, um pouco preocupada ainda com a dor dela, retorna para as atividades habituais, mas em torno aí de uma semana, ela retorna para o hospital numa parada cardiorrespiratória. E aí, o que aconteceu? Né? Então, a gente precisa conversar sobre esse tema, porque na faculdade de medicina, e até mesmo em centros onde a gente precisa muitas vezes ter um diagnóstico rápido, ter um raciocínio um pouco mais linear, a gente considera que o supra de ST, ele seja a alteração mais fundamental para que a gente considere um quadro grave.
Mas, na verdade, a realidade é diferente disso. E isso eu aprendi bastante no Centro de Dor Torácica lá de São José do Rio Preto, do Hospital de Base. O fator mais predominante diante de uma síndrome coronariana aguda é a história clínica. Então, nós temos uma paciente amplamente suscetível a um evento cardiovascular. Ela é obesa, ela é dislipidêmica, né? Ela é sedentária, ela já tem a síndrome metabólica, como a Suzane muito bem elencou. Ela tem um quadro clínico bastante característico de um evento típico, né? Então, uma dor em aperto que irradia para o membro superior esquerdo ou para outras áreas do corpo, acompanhada de outros sintomas, que é desencadeada pelo esforço e que melhora o repouso. Essa dor, dentro de um contexto onde a gente tem uma paciente suscetível para essa dor, a gente aumenta todas as probabilidades daquilo poder representar um infarto, né? E a Suzane, inclusive, elencou muito bem. Ela teve curvas negativas para resultado positivo de troponina. Então, a gente consegue caracterizar essa síndrome, na verdade, assim, esse caso clínico, como uma angina instável, né? Vocês têm dimensão do quão é importante esse diagnóstico e por que recebe o nome de instável? Alguém pode me explicar um pouquinho disso? Abrir um pouco? Nós temos, então, eu vou ajudar vocês. Nós temos 2 tipos de angina. Uma angina estável e uma angina instável, né? Isso é... E a nomenclatura, ela consegue se explicar. Então, numa angina estável, a gente considera a angina uma doença coronariana, onde a gente tem uma dificuldade de oferta e de demanda de oxigênio, né? A demanda aumenta muito, a oferta ela fica reduzida. Então, esse desequilíbrio leva, consequentemente, a uma isquemia ali no tecido cardíaco, né? Você pode ter esse desequilíbrio porque, às vezes, uma placa de ateroma se rompeu, é o processo resultante da aterosclerose, ou então a gente pode ter esse desequilíbrio porque formou um êmbolo ali, ou então a própria artéria coronária, ela teve algum tipo de vasoespasmo. O fato é que a região subsequente a essa artéria, ela entra em isquemia e por esse desequilíbrio ela pode acabar morrendo, né? Ela pode sofrer o processo patológico de um infarto, correto? Quando a gente tem, então, uma angina instável, a gente tem um quadro clínico onde se a gente não conseguir intervir, essa paciente, consequentemente, pode evoluir para um evento mais grave. Ela ainda não infartou, porque aquela artéria coronária não fechou, né? Mas ela pode evoluir para um evento onde a gente complete esse mecanismo fisiopatológico. Complete esse círculo aí, que a gente pode chamar até de um círculo da morte, né? E na síndrome de Wellens, particularmente, eu trouxe esse tema porque a história é muito interessante. O que a gente começou a perceber, né? Como que quem descobriu a síndrome percebeu tudo isso? Então, a gente tinha pesquisadores holandeses. Esses pesquisadores, por volta de 1982, eles viram que um grupo de pacientes chegava na emergência com um padrão característico no eletrocardiograma. Esse grupo não curvava a troponina, ou seja, ele não infartava. Mas ao longo das semanas, dentro de 1 semana, 2 semanas, parte desse grupo voltava com um desfecho muito grave. Quais desfechos graves a gente tem diante de um quadro de um possível infarto? A gente tem o próprio infarto, propriamente dito. Se a gente tem um infarto que não é fatal, a gente pode ter uma insuficiência cardíaca severa, a gente pode reduzir a expectativa de vida, reduzir qualidade de vida, perder dias de trabalho. Então, é um impacto global aí da doença arterial coronariana e da doença cardiovascular, certo? Bem, esses pesquisadores, em 1982, eles viram justamente que parte desses pacientes voltava, mas voltava muito mal, né? Ou voltava com uma arritmia maligna, enfim. E eles encontraram um padrão eletrocardiográfico característico, né? Então, foi por meio da observação de 2 pesquisadores holandeses, 2 médicos, né? Que eles viram que um grupo de pacientes apresentava uma normalidade que eu vou seguir com um cursor no mouse. Então, aqui, se vocês acompanharem pela imagem que a gente está mostrando, a gente tem um complexo QRS, uma onda P, um complexo QRS, uma onda T, de repolarização ventricular. E aí, no esquema eletrocardiográfico, algumas derivações apresentam um padrão de repolarização ventricular em 2 fases. O que significa isso? A gente tem uma fase positiva da onda T e tem uma fase negativa. Esse padrão, talvez alguns conheçam popularmente, na verdade ele recebe esse nome de plus-minus. Então, uma parte plus, uma parte minus, né? Esse padrão bifásico em algumas derivações. Ou então, um outro grupo desses pacientes evoluía com um padrão de repolarização com ondas T bem aprofundadas, né? Considerando todas as derivações anteriores, né? Que são derivações, na verdade, horizontais, de V1 a V6, que representam a parede anterior cardíaca, né? A circulação da artéria coronariana esquerda, né?
Então, o que esses pesquisadores perceberam? Que existia uma correlação entre aqueles que chegavam graves com aqueles que apresentavam esse padrão característico que eu trouxe para vocês aqui. Então, qual era a consequência desse estudo, né? Esses pacientes chegavam como uma angina instável, eles recebiam a terapia medicamentosa, não melhoravam, ou então eles melhoravam, mas quando a gente liberava, eram pacientes que voltavam com esses desfechos, ou então a gente fazia terapia medicamentosa para o infarto, com beta-bloqueador, com vasodilatador. Esses pacientes poderiam até melhorar a dor, mas se a gente não prosseguisse para o estudo invasivo dessa anatomia coronariana, eram pacientes que também tinham desfechos ruins, né? Em 1982, a angiografia coronariana, que no caso é o cateterismo cardíaco, não tinha uma aplicação tão disseminada a ponto de fazer angioplastia ou de usar stents que são modernos, que hoje em dia a gente usa. Então, naquela época, o que esses exames eles mostravam para quem tinha esse problema? Mostravam que eram pacientes que tinham uma oclusão bastante importante de uma artéria determinante, crucial para o coração, que no caso é a artéria coronária esquerda, né? Então, esses pacientes que tinham esse padrão de eletro, quando eles iam, então, para o cateterismo, eram observados uma alteração, uma oclusão nos terços mais proximais da artéria coronária esquerda, e essa oclusão de uma maneira bastante significativa, assim, 90%, 80% desse trajeto coronariano, desse trajeto arterial, estava ocluído nesses pacientes, né? Então, eram pacientes que eram submetidos à alternativa de tratamento da época. Então, eram pacientes que eram revascularizados até por cirurgia aberta, né? Então, a cirurgia, eles evoluíam para uma cirurgia de bypass aí, coronariano, né? Então, uma cirurgia onde você consegue fazer revascularização miocárdica, popularmente conhecido como ponto-safena, esse grupo de cirurgias. E aí, esses pacientes, então, não evoluíam para esse desfecho negativo que a gente pode observar em quem não recebia essa intervenção a princípio, né? Então, por que eu trouxe essa síndrome a princípio? Primeiro, é muito interessante como que a observação clínica pode, sim, construir uma doença. Então, o poder que todos nós temos diante de um quadro clínico em exercitar a nossa capacidade de discriminar aquilo, reunir aquilo mediante uma regra, né? Então, a gente descobriu uma regra de que pacientes que apresentavam um padrão característico de eletrocardiograma poderiam possivelmente evoluir para uma complicação bastante fatal, né? E eu trouxe esse tema também para explicar que nós não podemos só olhar num eletrocardiograma o segmento ST, né? Então, existem outros componentes no eletrocardiograma que podem ser igualmente importantes, como no caso a repolarização ventricular. São segmentos que a gente não vai procurar obrigatoriamente pelo supra ou pelo infra. É óbvio que a gente, na verdade, vai procurar por esses achados, porque isso é decisivo para a condução do nosso paciente. Mas, a princípio, a gente tem que... As alterações na repolarização em padrões específicos também podem predizer angina instável de alto risco, né? Hoje em dia, o tratamento evoluiu nesse aspecto. Então, a gente tem tratamentos que se baseiam em cateterismo cardíaco. Eventualmente, com uma anatomia favorável, a gente consegue revascularizar esse paciente dessa maneira. Mas, muitos casos ainda tem que ter uma terapia cirúrgica para esse processo, né? O que a gente precisa fazer nesse contexto é não deixar que esse paciente tenha uma oclusão coronariana. Porque um mecanismo interessante aí da fisiopatologia da síndrome é que essa artéria coronária doente, ela passa por períodos de oclusão e de reperfusão, e depois de oclusão, reperfusão. Então, muitas vezes você vai ter um paciente que vai chegar, que não tem mais aquela dor daquela maneira, e que, na verdade, é de muito alto risco. É um paciente que, eventualmente, se a gente não fizer nada para esse paciente, ele pode sim evoluir mal, né? Então, a gente pode comprometer muito a vida desse paciente, caso a gente não esteja atento a sinais tão sutis quanto esses, né? Então, a princípio, a gente precisa... Eu gosto dessas situações onde a gente precisa ressaltar, principalmente, os pequenos detalhes dessas situações que a gente consegue manter as nossas observações ativas. Até porque, fazendo uma crítica, se a gente muitas vezes vai por um processo passivo de aprendizado, a gente não consegue exercer a criatividade no nosso cérebro nesse contexto, né? Então, nós também precisamos ser criativos, nós também precisamos nutrir o nosso olho clínico para reconhecer um padrão, para reconhecer
como que a gente pode ajudar mais esse paciente e como que, mais importante de tudo, a gente pode não perder esse paciente. Então, o desfecho da dona Isabel poderia ter sido diferente caso a pessoa que estivesse atendendo ela naquele primeiro momento tivesse sido capaz de identificar esse padrão e, em vez de mandar essa paciente de volta para casa, ou assim, em vez dela achar que a curva de troponina resumiria o desfecho, considerar que, na verdade, é o quadro clínico que manda na situação, né? Então, é o nosso quadro clínico que vai guiar a nossa evolução clínica. É ele, principalmente, que vai determinar como que o nosso paciente vai se sair dessa situação. E o que a gente pode fazer para mudar o curso. Ou seja, nós temos um estudo clínico onde a gente conseguiu prever o futuro, né? Na medicina, é interessante porque nós temos muitas situações como essa. Então, a medicina é uma área probabilística. A gente lida com probabilidades o tempo todo. É uma área de incertezas, é uma área de frequências. Então, é o que é mais provável, é o que é menos provável para a gente considerar para o nosso paciente. Mas, fundamentalmente, é uma área probabilística. E talvez nisso surge aí uma ideia de que possivelmente a inteligência artificial vai dominar esse circuito aí de probabilidades, né? Porque a inteligência artificial tem muita capacidade em realizar cálculos estatísticos e capacidade de predizer desfechos, né? Entretanto, a gente realiza esses cálculos e realiza essa análise de probabilidade de uma maneira analógica. A gente não tem uma calculadora gigante que vai fazer esses cálculos, mas a gente tem a nossa experiência clínica. E automaticamente, nosso cérebro percebe essas nuances. Você mesmo, Isa, uma aluna do 3º ano que traduziu muito bem o contexto clínico, né? Fatores de risco modificáveis, é uma senhora que possivelmente tem uma doença muito grave. Então, você está na metade da faculdade, você já tem um grau de compreensão bastante elevado sobre esse assunto, assim, pelo seu feedback, pelo quadro clínico que eu trouxe. Então, é interessante a gente acoplar sempre essa noção. É tudo probabilidade. E o que vai diferenciar a gente a respeito dos contextos clínicos ou como que o nosso paciente vai ficar é um jogo de probabilidade misturado com uma troca de experiência aí pela situação, né? Como médico, assim, faz 5 anos que eu sou médico, eu tenho receio de dor torácica até hoje. E esse receio, talvez ele tenha aumentado ao longo dos anos por perceber que pequenos detalhes que às vezes a gente pode perder na condução de um caso, eles são decisivos para a gente ter um desfecho favorável ou ter um desfecho desfavorável. Então, é uma reação de cadeia e a gente está ali como protagonista dessa reação de cadeia, né? O paciente, muitas vezes, desconhece esse processo como um todo, Sim. justamente dessa reação em cadeia, desconhece as etapas aí de diagnóstico. Os médicos que podem ter menos experiência também desconhecem isso, ou então uma pessoa que esteja menos atenta naquele dia, que esteja passando por um outro problema e teve que trabalhar, enfim. As razões aqui podem ser outras. Mas é uma situação onde a gente pode perceber o quanto a gente precisa ter essa nuance do olho clínico, da experiência clínica. Aquilo que você falou, Fábio, do olhar a respeito do gesto que a paciente pode fazer. Porque todos esses recursos que o paciente traz para nós, eles podem esconder muita bagagem teórica, né? Uhum. E o que está por detrás de nós consegue explicar o que a gente enxerga hoje da doença. É interessante conversar sobre esse tema numa liga de fisiologia e fisiopatologia, porque recentemente foi o que eu encontrei de mais direto aí, da análise observacional para a intervenção e para a melhora prognóstica desses pacientes. Para complementar a questão de estatística, não é um quadro incomum. As estatísticas mostram que aí por volta de 15%, 10 a 15% dos pacientes com angina instável podem apresentar esse padrão característico. Então, a gente precisa ter o olho bastante ajustado para não perder um paciente desse tipo, né? Especialmente para não considerar que um supra é uma alteração mais importante dentro de um eletrocardiograma, né? Os pacientes podem ter apresentações variadas e cabe a nós conduzir o caso da melhor maneira possível para evitar os desfechos que só nós conhecemos, porque a gente tem essa informação, né? A gente tem a técnica e os recursos para pensar no futuro. É fazer um combo, né, doutor? Trazer Sim. a atualização profissional, que tem que estar sempre na ativa, com toda a história da medicina que é milenar, né? Da anamnese que nunca sai de moda. É prestar atenção não no que o paciente fala, mas no que tem por trás dele, por toda a história, porque ele não é uma doença, né? Ele é um paciente que carrega uma história pregressa muito grande, que na grande maioria das vezes é 100% condizente com o quadro que ele tem.
Então, ele vai contando quem ele é pelas coisas que ele passou e não só pelo que ele apresenta ali naquele momento, né? E ter essa visão mais ampla e ao mesmo tempo minuciosa de entender que às vezes nem todo paciente se encaixa no que é padrão e ter esse olhar para poder trazer essa beneficência para o paciente, né? Com certeza. E, doutor, fazendo até um gancho com o que a Isa acabou de comentar sobre a atualização, por que o senhor acha que mesmo tendo essa alta incidência de 15% dos casos podem ter a síndrome de Wellens, o senhor acha ainda que não é tanto estudado, não é tão falado na maioria dos pronto-socorros? E o senhor teve esse contato na faculdade ou o senhor teve esse contato quando o senhor entrou num serviço especializado? Então, boa pergunta, Fábio. Eu tive esse contato no serviço especializado, a princípio. Eu vou voltar ao restante. Mas, assim, o contato que a gente teve, que eu tive principalmente, foi lá no centro de dor torácica mesmo. Eu vim de uma faculdade com uma tradição importante em cardiologia, não é uma tradição fraca. A grande questão é que a oportunidade de receber casos foi muito maior durante a residência, né? Então, a gente retorna para a grande importância de fazer uma boa residência com bons recursos, né? Na nossa residência, a gente tinha, sim, a oportunidade de discussão do quadro clínico, a gente tinha a oportunidade muito ampla de discussão de condutas, porque não éramos sozinhos enquanto os clínicos, na verdade, a gente tinha a equipe da cardiologia de retaguarda, que nos acompanhava nos plantões, mas a gente pode transformar isso num protótipo de pronto-socorro para quem estiver ouvindo o podcast, né? Então, assim, interessante porque eu fui ouvir um podcast de eu não vou me recordar agora o nome, mas de uma universidade dos Estados Unidos a respeito, e eram os residentes que estavam fazendo o podcast, compartilhando as informações e as experiências em lugares dos Estados Unidos diferentes. E a grande questão é esse conceito do tempo que a gente vai levar para fazer um cateterismo a respeito da síndrome de Wellens é um pouco variável aí nos centros, né? Então, a recomendação para quem escutou aquele podcast, no caso eu sou um deles, é conversar com os colegas cardiologistas que estão na referência para que a gente entenda esse protocolo e fale a mesma língua, né? Então, é um paciente que eu acredito que tem o Wellens. Esse paciente eu vou fazer esse cateterismo em quanto tempo? É claro, avaliando todas as condições clínicas do paciente, se esse paciente instabilizar, por exemplo, evoluir eventualmente para um choque, né? A gente considera que a gente fica com muita atenção nas síndromes coronarianas com supra para desfechos, mas a gente tem que lembrar que os infartos sem supra também evoluem para desfechos desfavoráveis. A gente não tem que se basear somente no supra para isso, ou somente na artéria fechada ali. Mas é muito importante compartilhar o quadro clínico, Fábio, para que a gente fomente mais essa discussão, para que a gente dê mais luz para os padrões que são diferentes do nosso habitual. Do supra, do infra, que eu vou ter que procurar um supra, ou é de uma onda T que está meio estranha ali, mas não tem esse padrão característico, né? Eu acho que eu respondi a sua pergunta, mas se você quiser fazer uns dobramentos sobre ela, eu posso responder também. Não, é justamente isso que o senhor falou, porque é um estudo da década de 80, como o senhor mesmo lembrou, e nós estamos já em 2024. Sim. E é pouco abordado. Eu comecei a estudar mesmo quando o senhor passou essa informação pra gente, que foi levantado essa hipótese. E um tema que, como o senhor falou, 15% dos pacientes podem desenvolver isso. E sobre o eletro, doutor, então a gente pode afirmar que esse plus-minus é patognomônico. Olha, patognomônico eu acho que é uma palavra um pouco difícil, viu, Fábio? Geralmente a gente lembra daquelas manchas de Koplik, né? Que para indicar o sarampo, e poucas coisas na medicina acabam sendo patognomônicas, né? Interessante também a sua menção, por quê? Porque, na verdade, a síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas bem estabelecidos ali diante de um cenário clínico. Se a gente tem um paciente que não tem dor torácica, por exemplo, que não está numa síndrome coronariana aguda ou num equivalente anginoso, isquêmico, por algum motivo, a gente não tem por que suspeitar de Wellens naquele contexto, né? Por outro lado, se eu vou ter um paciente que eu gosto muito dos equivalentes anginosos, porque eu acho que é aí que a gente se diferencia, né? Se a gente tem, por exemplo, um paciente que está meio estranho, é um paciente que cheira um paciente isquêmico. O que eu quero dizer com isso? Ele não fala na cara, não está escrito ali que ele é um paciente isquêmico. Mas aí você vai investigar melhor, é um doente renal crônico, faz hemodiálise, é uma pessoa que tem picos pressóricos aí durante esses processos e descompensações, ele tá meio estranho, tá meio nauseado, eventualmente começou a ficar meio sudoreico, ele não tá com dor, né? Porque é um quadro atípico.
mas é um equivalente. Você não pode deixar de suspeitar por conta de todas as variáveis incluídas aí nesse processo. Para esse paciente, por exemplo, se ele chega até você e se ele abre esse padrão, não tem como não pensar em síndrome de Wellens, a princípio, né? Por quê? Porque tem tudo para ter um componente anginoso e coronariano ali. Então, é justamente essa distinção que eu acho que a gente ainda, enquanto pessoas, enquanto profissionais, a gente vai garantir que isso esteja presente. Mas o caminho para a gente encontrar essa distinção é um caminho, de certo modo, complexo, né? Então, é estudar todo dia, aprender, ver aquele caso, dormir, memorizar, esquecer, estudar, achar que lembrou, achar que sabe, errar, olhar de novo no livro, acompanhar o paciente. É um processo que é só o tempo que vai consolidando, né, Fábio? Se você me perguntar, eu vou sempre devagar para esse lado. Porque eu acho que, particularmente, a gente sempre tem que lembrar disso para o nosso processo, né? Medicina é uma montanha, você vai subindo, né? E ao mesmo tempo que você vai subindo na curva de aprendizado, você também vai reconhecendo aquilo que você não sabe. Sim. Então, é um conjunto daquilo que você sabe e daquilo que você não sabe a todo momento, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Doutor, e daí uma vez que identificado a síndrome de Wellens, o paciente vai para cateterismo e existem algumas drogas que podem modificar o prognóstico ou o paciente só vai para cateterismo e aí ele é acompanhado pelas comorbidades anteriores? Então, boa, viu? Boa pergunta também. Porque, Suzane, é interessante. Olha, se a gente for pensar na síndrome de Wellens, que numa situação clínica onde você não vai ter uma coronária plenamente fechada, eu vou reverter a sua resposta, a sua pergunta, desculpa, no sentido de te falar que é uma situação que, como você não tem uma artéria coronária plenamente ocluída, nesse contexto você não tem por que utilizar uma terapia fibrinolítica, por exemplo. Então, você não vai utilizar uma fibrinólise para um paciente que não tem a artéria plenamente ocluída, nesse caso, e que, na verdade, ainda não infartou. A gente poderia considerar o Wellens como uma iminência. Então, é uma iminência de um infarto importante. Né? As drogas modificadoras de doença, elas vão seguir o aspecto da síndrome coronariana aguda, como um todo, né? Então, a gente vai considerar a terapia com beta-bloqueador, com antianginoso, a terapia com antiplaquetário nesse contexto. Eu acredito que não exista uma droga única que consiga mudar esse prognóstico de uma maneira tão decisiva, mas sim o conjunto de drogas que a gente utiliza nesses pacientes durante o período crítico, que é o período ainda que o paciente vai ter que ir para o cateterismo, vai ter que abrir essa coronária de alguma maneira, ou então ele vai para a cirurgia cardíaca. E aí tem que ser, depois disso, também vai ter que seguir uma linha aí de continuidade, onde a gente vai utilizar as drogas que conseguem modificar o curso da doença, né? Então, muito, muito importante manter a aspirina nesse aspecto, né? Durante os períodos agudos, considerar a dupla antiagregação plaquetária. Isso é muito particular para cada protocolo, para cada paciente, anatomia em si, né? Considerar a terapia com beta-bloqueador para reduzir o trabalho cardíaco, considerar, eventualmente, terapia com IEC, BRA, para garantir, para além de uma proteção cardiovascular, uma proteção, por exemplo, renal, já que são pacientes que podem ter componentes e comorbidades que se relacionam aí no quadro clínico. É mais ou menos talvez uma receita de bolo, mas uma receita de um bolo que nunca fica igual. Porque cada paciente vai ser muito diferente, né? As doses vão ser diferentes, os efeitos colaterais vão ser diferentes, as respostas clínicas diferentes. Mas o interessante da cardiologia, primeiro, o volume de publicações. Então, a gente tem uma área que é a principal responsável pela morte no mundo de pacientes crônicos, a princípio. Além do volume de publicações, a gente tem muito arcabouço teórico e situações onde a gente consegue reproduzir via estudos com análises estatísticas para mostrar para a gente, olha, por esse caminho é melhor, por aquele caminho já não é melhor. Por esse caminho, a gente vai ter um paciente que vai estar mais bem acompanhado, adaptado. Por aquele caminho, já é um caminho um pouco mais antiquado. Então, essa área é interessante, inclusive para você, Isa, agora no meio da faculdade. Sim. É importante a gente sempre levar isso em consideração. Né? É uma área que é bastante representativa de estudos clínicos, então, novos protocolos, atualizações constantes. É claro, a medicina como um todo vai nesse caminho, mas a cardiologia representa volume de publicações muito acelerado disso, né? Por quê? Porque é a área que as pessoas mais morrem. É a área que a gente sempre precisa se manter o mais atualizado que a gente consiga, mesmo que nós não sejamos cardiologistas. Por quê? Porque sempre vai cair para nós, ou a gente sempre vai se deparar com uma situação clínica que a gente vai ter ou uma comorbidade, ou vai ser o diagnóstico agudo. A gente vai ter que lidar com esses temas a todo momento, né? Independente da especialidade, a gente vai ter um paciente cardíaco ali. Por quê? Porque é a maior proporção de pacientes, certo? Doutor, então, para
só para resumir um pouco do que o senhor falou, da pergunta da Suzane, para os internos que estão vendo a gente, médicos que estão rodando no pronto-socorro, chegou um paciente com essa dor típica, com todo o quadro clínico que sugere isso. Eu vou manejar, então, quase como se fosse um infarto. Isso. O manejo inicial dele é o manejo do infarto agudo. Do infarto Sem agudo supra, né? sem supra. Isso. Sem Na supra. verdade, a gente vai manejar ele numa angina instável de alto risco, né? Considerando aquelas ressalvas que eu comentei sobre, de que o tempo para levar esse paciente para o estudo lá do cateterismo é um tempo particular de cada serviço, a princípio, né? Mas o que a gente sabe é, faça rápido. Seja breve nisso, né? É um paciente que pode te instabilizar aí. Mas assim, paciente que tem uma história... É a história, Fábio. Isso é uma coisa que eu falo pra vocês, né? Eu acho que não sei se todo mundo conhece, mas Fábio e Suzane são meus internos. Então, assim, é uma coisa que a gente comenta muito sobre. Vai pela história, sabe? A história é a bússola. Vai pela história nesse contexto, segue esse paciente, faz o eletro, não descarta uma síndrome coronariana aguda sem um eletro positivo para isso. Considera todos os achados que a gente tem durante esse caminho. Não libere esse paciente. Não liberem pacientes agudos desse modo, né? O paciente... E é interessante porque hoje em dia, no nosso trabalho médico, eu acho que até atrás também, a gente tem um trabalho muito importante de convencimento. Ainda mais agora, na era da pós-verdade, né? Então, vou convencer aquele paciente a tomar vacina de Covid. Eu vou convencer aquele paciente a tomar o antibiótico que eu prescrevi e não tomar a receita que ele viu na internet. Vou convencer aquele paciente de que os hormônios que ele está utilizando não vão ser bons para ele. Eu vou convencer também de que esses exames todos que ele está pedindo para que eu solicite não vão fazer diferença no quadro clínico dele, né? Do ponto de vista global aí do paciente. Do mesmo modo, eu vou ter que convencer esse paciente a não ir embora do pronto-socorro porque a dor dele melhorou. Então, ele pode querer ir embora. Porque, de fato, lembrar do circuito de oclusão, reperfusão, né? Da dinâmica vascular envolvida aí no Wellens. Mas é um paciente que não pode ir embora. É um paciente que tem que ficar em observação, considerando o potencial dele de evoluir mal, né? Então, reconhecer o eletro, reconhecer seu paciente, ter uma boa relação médico-paciente em todas as situações possíveis para a gente não perder ele. Certo. Mais alguém tem alguma dúvida? Doutor, e aí, no caso, a anamnese bem feita, o senhor acredita que essa síndrome tem alguma relação com algum componente familiar? Porque a fisiopatologia dela ainda é um pouco incerta, né? Apesar dessa questão da reperfusão vascular, eu li uma vertente que fala que se você faz com que a artéria dilate e faça com que essa isquemia ocorra por muito tempo, o edema sozinho poderia ser responsável por essa síndrome, não só a placa de ateroma. Então, fatores de risco são muito importantes para o desenvolvimento da síndrome, mas talvez um vasoespasmo que aconteceu em algum familiar poderia ter alguma interferência aí no estudo. Algum componente, né? Suzane, a princípio, a relação familiar, eu acredito que, para além desse tipo de pensamento, o que a gente precisa considerar é que pacientes que têm uma história familiar de primeiro grau, de evento coronariano precoce, então, eventualmente, um pai que sofreu um infarto antes de 55 anos, mais ou menos, considerar que você tem um parente que teve um evento coronariano precoce na vida, com certeza já vai aumentar o risco cardiovascular desse paciente, para a gente considerar, né? Inclusive, a gente utiliza isso como uma maneira de estratificar o risco desse paciente. Então, no nosso algoritmo pessoal, enquanto médicos, isso é levado em consideração, né? Porque é um processo fisiopatológico que pode ter, sim, vamos dizer assim, uma gênese aí comum, uma gênese comum. Se a respeito de síndromes genéticas, eu acredito que isso já é uma situação bastante específica, né? Algum ponto bastante direto. Agora, respondendo de uma maneira ampla, a gente sempre tem que considerar que o paciente que tem um evento coronariano, ou que a gente suspeita que esteja com um evento coronariano, ele pode sim ter tido familiares de primeiro grau com o mesmo evento, né? É o que a gente escuta em todo canto que nós estamos, né? Então, assim, doutor, minha mãe morreu de infarto, meu pai morreu de infarto, aí você vai perguntar a idade, você se surpreende, com 45 anos, meu Deus. Morreu com 40... Olha o tanto de vida que perdeu depois disso, né? Então, para esse paciente, a gente vai ter que ter um olho um pouco mais próximo aí daquilo que pode acontecer, né? Eu acho que, não sei se foi a sua resposta, posso complementar se você quiser, mas eu acredito que se a gente não sair muito dessa linha de raciocínio de que a correlação de familiares de primeiro grau em eventos precoces é importante, eu acredito que a gente pode seguir por esse caminho. Mas alguém tem alguma dúvida?
Doutor, então, em nome da Liga de Fisiologia, eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor. Foi uma noite, um momento enriquecedor que nós tivemos aqui, com um assunto que não é tão discutido, mas que, para quem acompanhou a gente nesse momento, vai ajudar demais o manejo clínico. Muito obrigado, doutor. Não sei se o senhor quiser deixar alguma palavra de encerramento. Garanto que para todo mundo vai ser bem engrandecedor. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de participar do podcast e para trazer um tema que eu acho tão importante quanto um tema de síndrome coronariana aguda, né? Ressaltar mais uma vez que o nosso esforço contínuo, ele é capaz de trazer, sim, uma melhora para a gente, mas especialmente para os nossos pacientes. Então, a gente está aqui por algum motivo, é para chegar amanhã cedo e tratar bem o paciente que está esperando por nós, né? É para chegar e se tiver alguém com uma dor coronariana, com uma dor torácica, a gente reconhecer que aquilo pode sim ser uma doença grave. Mas particularmente assim, eu gostaria de deixar meu agradecimento para vocês, para a instituição, para dar esse espaço para nós, por isso não ser eventualmente difícil de ser alcançado e da possibilidade da gente levar essa mensagem adiante, né? Aquilo que eu comento muitas vezes com vocês durante o estágio. Eu quero trazer para vocês, muitas vezes, um conceito anterior ao momento que eu descobri. Porque eu descobri esse conceito um pouco mais adiante da formação de vocês. Então, eu sempre, na medida do possível, eu gosto de trazer aquilo que eu descobri anos adiante para agora. Né? Por quê? Porque eu gostaria que vocês saíssem tendo essa familiaridade com o tema, reconhecendo que a gente precisa, sim, estudar bastante, mas que, especialmente, a gente não pode se distanciar da nossa capacidade de reconhecer o paciente, né? Da nossa capacidade de olhar para o paciente e falar, bom, essa pessoa não está bem, preciso ver o que está acontecendo. Se eu não souber o que está acontecendo, eu vou ter que chamar ajuda, eu vou ter que compartilhar isso com outro médico, eu vou ter que encaminhar para alguma pessoa, para outra pessoa. Eu não vou poder fazer com que ele volte para casa. Por quê? Porque ele não está bem. Né? Então, apesar de eu não saber o que é minha responsabilidade tentar descobrir. E a gente tem que sempre perseguir esse objetivo de descobrir, de tratar e de cuidar. Acho que isso é o mais importante, Fábio. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado, Suzane. Espero que tenham gostado e tudo de bom para vocês.